Segundo o livro de Esther, Esther era judia e ela se chamava Radassa, que significa mirta em hebraico. Quando ela entra para o harém real, recebe o nome de Esther, que possivelmente era a designação dada a Mirta pelos medos. Esther escondia sua origem de judia. Mas por quê? Porque o seu primo, Mardoqueu, ele lhe havia aconselhado para que ela não falasse a sua origem. Naquela época, tinham vários judeus vivendo na ali entre a Índia, a Etiópia. Então, aqui no livro 1, no capítulo 1 de Esther, eu vou resumir, eu não vou ler tudo aqui na Bíblia, porque o livro de Esther é relativamente pequeno, só tem 10 capítulos, mas ele começa falando sobre o banquete que o rei Assuero deu, né, para todo escol da região. Então, aqui no capítulo 1 diz assim: nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei no seu trono, na cidadela de Susa, ele ofereceu um banquete para todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou todas as riquezas da glória do seu reino e seu esplendor, da sua excelente grandeza por muitos dias. Por 180 dias. Então, por 180 dias, o rei Assuero deu esse banquete. E no 7º dia, o rei Assuero, ele também deu um banquete para todos os povos dessa cidade. E no 7º dia, o rei já estava, bêbado, dizia, aqui diz no versículo 8, que eles bebiam sem constrangimento e comiam. Só que aí ele pede para que a rainha Vasti, ele tinha uma rainha que ela era muito, muito famosa e muito bonita. Aqui ele pede que a rainha Vasti compareça ao banquete. A rainha também estava dando um banquete para as mulheres na casa real. Então, continuando aqui, no capítulo 1 e no versículo 10, fala que ao 7º dia estava já a coroação do rei alegre, né? Todo mundo alegre. E o rei manda buscar a rainha Vasti. Aqui no 11 diz que o rei Assuero introduzisse a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosura. Porém, a rainha Vasti recusou-se de vir por intermédio dos eunucos. Então, isso era uma afronta para o rei. A rainha Vasti, ela se recusou a vir, ou seja, a rainha, ela não quis participar dessa festa, e o rei ficou furioso. No 13 fala assim: então o rei enfureceu-se, né, no 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aí o versículo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos e que tratava dos seus interesses e falou, né?
o que ele poderia fazer, porque a rainha tinha se recusado diante da presença de todos, e que isso era lei, era direito do rei chamar a rainha, então ela não poderia se recusar de maneira nenhuma. Então todos sabem que na época dos reinados, né, as mulheres eram vistas como mulheres submissas, e que o rei que era quem mandava em tudo, né? Então aconteceu que o rei falou: o que é que eu faço? Porque a rainha Vasti se recusou, e aí vai ficar feio para mim e para todo, né, a província lá, todo o reinado. E os sábios falaram então para o rei dispensar a rainha Vasti, mandar a rainha Vasti embora, né? Não matar, porque ele amava a rainha Vasti, mas mandasse ela embora, expulsasse ela do castelo. Dito e feito, o rei expulsou a rainha Vasti. Então, onde é que entra Esté aqui? No capítulo 2, fala que o rei pede para que, quando passou, né, passado essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, ele lembrava sempre da rainha Vasti. Quando ele lembrava da rainha Vasti, ele ficava triste. Então, seus servos falaram assim: vamos procurar aqui nas redondezas moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura. Então foram convocadas várias moças. Esté, ela era prima de Mardoqueu. Esté era órfã e Mardoqueu educou Esté desde pequena. Então todos sabiam que Esté estava na idade, porque naquela época as moças eram casavam-se muito cedo. Então ela foi uma candidata para estar na presença do rei. Porém, todo vamos dizer assim, o que faz com que a moça se prepare, né, para ser rainha, ela não vai logo na presença do rei, não é o rei que escolhe, pelo contrário, eles vão, os escravos, né, os empregados do rei chamam essas moças, deixam elas no castelo, preparam ela e dizem que elas ficaram se preparando durante 1 ano para poder se apresentar ao rei. Então, quando chegou na época de Esté se apresentar durante ao rei, o rei se agradou muito de Esté. Aqui fala que a moça, né, que cair no agrado do rei, aqui no capítulo 2, versículo 4, a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim o fez. Então fala que Radassa, ela fora criada, né, que é Esté, pelo seu primo, e ela foi lá na presença do rei, e no dia dela se apresentar, chegando o prazo, o rei se agradou de Esté. Quando o rei se agradou de Esté, imediatamente o rei fez Esté sua rainha, coroou sua rainha. Só que a história conta muita coisa, né? Muita coisa aconteceu. Esté, ela foi por diversas vezes, como que eu posso dizer assim, ela se arriscou a sua vida. Primeiro porque Mordecai falou: não diga que você é judia, não fale ao rei um decreto para com que os povos judeus fossem mortos por Amã, que era o inimigo, né? E a Esté também poderia morrer porque ela era judia, e ele tinha raiva de Mordecai, porque Mordecai ou Mardoqueu não se inclinava perante ele. Aí nós vamos ver mais adiante. Então, o que nos ensina a história de Esté? Fazendo esse paralelo aqui rapidinho, Esté, ela foi de grande fé e persistência. Então, quando ela se arriscou, ou seja, arriscou a sua vida e caminhou em direção ao rei, a gente vai ver lá, porque ela foi pedir clemência para o rei, para poder o rei não
desfazer o decreto, o rei não podia fazer isso, mas ela foi lá, né, pedir pela nação dela. Mesmo ela sentindo a presença divina, que ela foi criada pelo seu tio dentro da religião, mas ela também teve medo. Então, o que eu quero falar aqui é que o medo, né, e a fraqueza não significa que a pessoa não tenha fé. Nós sempre vamos nos sentir fortes e corajosos, lógico, quando nós temos fé. Mas se nós nos sentirmos como Esté se sentiu na hora que ela foi lá na presença do rei, que ela foi pedir, né, a clemência por ela e pelo povo dela, ela se sentiu com medo e fraca, porque para chegar na presença do rei sem ser chamada, já tinha 30 dias que o rei não a chamava, ela poderia ser morta. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 11, que todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que para qualquer homem ou mulher que seja chamado entrar no pátio do rei, sem o rei chamar, eles poderiam ser mortos, a não ser que o rei pudesse estender seu cetro. Então, Deus colocou Esté nessa posição única, na hora certa e no lugar certo para proteger o seu povo. A vida de Esté, ela vai nos revelar um propósito, porque Deus tem propósito para todos nós. Principalmente nesse caso especial, vocês vão ver lá em Esté, capítulo 4, 14. Então, Deus tem um propósito especial para todas essas mulheres que eu falei e para cada um de nós. Basta a gente confiar. Como eu estava dizendo, dando continuidade, eu vou dizer um pouquinho, relatar um pouquinho quem era Amã. Amã, ele era um dos braços direitos do rei. Então, ele odiava Mordecai. Por que ele odiava Mordecai? Porque Mordecai não se inclinava para ele e não prestava reverência, ou seja, Mordecai ele não tratava Amã como os outros escravos e oficiais. Então, Amã, como ele odiava Mordecai, ele conversou com o rei e pediu para que o rei desse autorização a ele a fazer um decreto para poder matar o povo judeu. Ele não falou só Mordecai, ele falou povo judeu. Então, aqui no capítulo 3 de Esté, versículo do 7 em diante, eu vou ler que o 9 fala assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã e autorizou, né, que Amã desse cabo dos adversários que eram judeus. Então, Amã fez esse decreto e ele jogou sorte. Inclusive aqui fala que até hoje tem esse dia de festa que chama o dia de Purim, porque Amã ele jogou sorte para ver o dia que eles iam exterminar os judeus. Ele falou, aí caiu no dia 7 de março do ano seguinte. E Mordecai soube disso e ficou muito triste. Ele ficou desolado, né? Porque ele sabia que ia ter esse extermínio do povo dele, lá nas províncias da Pérsia, onde eles eram exilados, e ele não poderia fazer nada. Mas aí ele
se lembrou de Esther. Então, como Mordecai não estava indo mais ao castelo visitar Esther, Esther achou estranho e perguntou a um dos escravos por que Mordecai não estava indo. Aí eles contaram o que estava acontecendo, que o rei fez um decreto através de Amã para que nessa data eles iam atacar o povo judeu e matar o povo judeu, sem o povo judeu ter direito a se defender. Esther ficou também muito triste, né? Ela, por ser o povo dela, e ela até então não tinha dito para o rei que ela era uma judia. E ela mandou chamar seu primo, Mordecai, ou Mardoqueu, e para conversarem, para ver o que é que ela poderia fazer, para ver o que ela poderia interferir ou interceder perante o rei, né, e não acontecer essa tragédia com seu povo. Então, aconteceu que ela conversou com Mordecai e pediu para que eles jejuassem. Ela ia jejuar também junto com seus escravos e orar pedindo orientação a Deus. Então, quando Esther toma conhecimento que Amã fez esse decreto, enviou para todas as províncias, falando que ia exterminar o povo judeu e que eles não poderiam se defender, Esther, ela se compadeceu, né? E ela, qual foi a finalidade de Esther se interver nessa questão? Ela poderia ficar quieta, poderia entrar no castelo do rei para afrontar o rei, mas ela não, ela buscou o quê? Sabedoria, inteligência, paciência e humildade. Humildade porque ela pediu orientação a Deus, né? Ela não se humilhou diante do rei, ela se humilhou diante de Deus, jejuando e orando. E ela também ficou e teve coragem de enfrentar o rei. Como que ela teve coragem de enfrentar o rei? Para entrar no castelo do rei, ele só podia entrar quem era convidado. No castelo não, nos aposentos, no pátio. Então Esther, ela sabia disso. Então aqui no capítulo 4, versículo 11, Esther, ela conversa com Mardoqueu e ela fala que ela vai conversar com o rei. Porém, ela sabe do risco que ela está correndo, mas ela teve coragem. E ela humildemente adentrou o palácio, né, os aposentos do rei. E o rei, se ele estendesse seu cetro, ela seria bem-vinda. Se não, ela poderia ser morta. Porque aqui no capítulo 11 é bem claro, fala assim, ó, todos os servos do rei. E o versículo 11, capítulo 4. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E durante 30 dias, ela não foi chamada diante do rei. E ela relatou isso ao seu primo, a Mordecai. E ela falou, olha, ele não me procura durante 30 dias. Se eu for até lá, eu posso morrer. Mas mesmo assim, eu irei. E quando ela foi na presença do rei, o rei admirou-se, e até pela coragem dela, e estendeu o cetro e perguntou, o que queres, minha rainha? Aí ele falou, ela não sabia que o rei ia atendê-la. Ele poderia não atendê-la, né? Porque diz que o rei Assuero era um rei muito carrasco, era um déspota mesmo, era um rei muito cruel.
E como ele já tinha acontecido que Vasti tinha afrontado ele, então ele não estava muito, né, lá com as mulheres. Mas Estela enfrentou. E ao chegar lá, ela falou que queria um banquete, né? Ela queria convidar o rei para um banquete, o rei e Amã. E o rei aceitou. Então, nesse banquete, diz que houve 2 banquetes. O primeiro banquete, ela não falou nada, não falou que era judia, não falou do que ela queria. Então, ela estava tentando ganhar tempo e tentando, como se fosse assim, acalmar, né, os ânimos e o coração do rei. No segundo, que ela ofereceu o vinho, aí foi que o rei perguntou: o que desejas, minha rainha? Se até a metade do meu castelo eu te darei. Aí ela relatou o plano de Amã. Aí ela disse, né, que ela era uma judia e que Amã tinha, né, e que o povo ia ser exterminado por um decreto dele. Aí ele perguntou: quem foi que fez isso? Aí ela falou: foi Amã. Então Amã ficou com muito medo e pediu para a rainha, né, não interceder pela vida dele, mas a rainha não fez isso. Aí o rei ficou muito furioso com Amã, e na forca que ele fez, que Amã fez para matar, enforcar Mordecai, o rei mandou enforcar Amã. Então, mas ela estava diante de um grande problema, porque um decreto do rei não poderia ser revogado, não poderia ser voltado atrás. Aí o que é que ela fez? Junto com Mordecai, ela falou para o rei enviar um novo decreto, né, onde o povo poderia se defender. Então, o rei concedeu, mandou esse decreto para todas as províncias e falou que assim que o povo judeu fosse atacado, eles poderiam se defender. E realmente aconteceu que o povo se defendeu e os judeus ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra diante dos inimigos. Então a rainha saiu vitoriosa, né? Só que eu quero fazer um paralelo dessa história de Esther para os dias de hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: naquela época as mulheres eram livres para fazer o que elas queriam? Não. Hoje nós somos, né? Mesmo com as discriminações, mesmo com tantos problemas, mas antigamente era muito pior. Só que Esther, ela fez uma coisa que nós mulheres temos que tomar como exemplo. Ela orou, ela pediu a Deus sabedoria, ela foi humilde, ela foi paciente e ela não saiu xingando o rei, não enfrentou o rei, né, não desacatou o seu marido, pelo contrário, né? Ela foi, como é que diz assim, fazendo com que o terreno ficasse calmo e fértil. Então ela usou de sabedoria. Então o que é que a gente pode tirar, né, dessa importância do livro de Esther para os dias de hoje? Então é uma história incrível, né? Eu espero que vocês possam ler essa história e a gente pode tirar de proveito essas lições, né? Que a mulher sábia e corajosa que Esther foi, nós poderemos ser. E diante dessa relevância, né, dessa importância da mulher, então a gente adquire uma confiança e a gente sabe que a gente pode sim, na sociedade atual, lutar por esses direitos. E houveram mulheres que naquela época não tinham relevância nenhuma e lutaram e foram importantes. Então, o que mais me chama a atenção é que Esther, ela teve fé, ela teve confiança, ela teve sabedoria,
ela foi humilde diante, né, do rei, ela não foi arrogante, então não precisou ela xingar o rei, não precisou ela ir contra outras mulheres, ela não teve ódio no coração. Então, a vida de Esté é um grande exemplo também de paciência. A gente precisa ter, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje, né? Com tanta feminicídio, tantas coisas horríveis que acontecem com as mulheres. Mas Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. E a mulher sabe como aquecer o coração do homem, né? Como quebrar o gelo. Então, Esté, ela foi uma dessas mulheres. Ela agiu de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Mas, acima de tudo, ela foi humilde, corajosa, teve paciência, né? Ela teve os atributos que realmente nós mulheres devemos ter. Não é abaixar a cabeça para o homem, não é ter submissão. Não, ela não foi submissa, pelo contrário. Ela enfrentou, tanto que ela entrou no castelo, nos aposentos do rei, né, no pátio, sabendo que ela poderia ser morta. Mas ela foi e pediu para o rei, né, o rei escutar ela. Então, mas ela não foi com arrogância, ela não foi com ódio, ela não foi enfrentando, dizendo que o rei não prestava, que o rei mandou matar o povo dela, né? E ela só pediu clemência e piedade, e ela conseguiu fazer com que o rei revertesse a história. Então, mais para frente eu falarei de outras mulheres.